Taça de Portugal, o jogo, elites e sub-23 discutiram a primeira etapa. Sprint decidiu o vencedor no Algarve. Acidentes rodoviários continuam a vitimar ciclistas. Jovens da Maia abalroados na Nacional 125. Imagens de Cacela Velha, aldeia não muito longe da Nacional 125, no Algarve, onde, como habitualmente, se concentrou a estrutura de partida do troféu Restaurante Alpendre. Este ano, a primeira prova da Taça de Portugal, que tem apoio do jornal O Jogo. Ou seja, o ciclismo estava de regresso ao Sotavento Algarvio. Como o dia não estava muito convidativo para a praia, nem em Cacela Velha, nem na Manta Rota, duas estâncias balneares desta parte do litoral e da Ria Formosa, vamos nos concentrar nos principais acontecimentos do troféu Restaurante Alpendre. Taça de Portugal, Rafael Silva foi o vencedor o ano passado na categoria sub-23. Este ano, o jovem, já elite, veste as cores da LA Alumínios Antarte. Este ano estava a fazer o mesmo, ter o mesmo resultado, mas tenho tido um pouco de azar neste início da época, com fraturei a clavícula e caí no Alentejo e isso fez com que eu tivesse uma lesão no joelho. Agora estou a recuperar, vamos lá ver se me apresento em boas condições já nesta prova da taça. Entre os homens que se preparavam para iniciar a prova, notava-se a ausência do vencedor elite de 2012, Sérgio Ribeiro, que esta temporada corre com as cores do loutano Dunas Douradas. Não, o Sérgio Ribeiro está com alguns problemas e de facto não pôde comparecer nesta corrida. Pronto, a justificação é esta. Estava tudo a postos para iniciar a primeira prova da Taça de Portugal, edição 2013, mas faltava alguma coisa. Temos a corrida preparada, já temos assinaturas de ponto, só que estamos à espera da ambulância. Falta-nos só isso. Assim que chega a ambulância, estaremos em condições de fazer a partida. Dizem os regulamentos, naturalmente, que sem ambulância não é possível. Naturalmente. Ambulância com suporte básico de vida. Pronto, estamos à espera. Este atraso fica a dever-se aqui alguma explicação? Não, acho que já o organizador já falou com os bombeiros, diz que estava a sair, não sei qual é o problema. Vamos esperar mais um bocadinho, está bem? 50 minutos depois da hora prevista, estava tudo a postos para realmente começar esta Taça de Portugal. Marcos Chagas, o troféu Alpendre, este ano primeira prova da Taça, e em termos de percurso foi o circuito habitual. O circuito habitual nesta primeira prova, então, pontuável para a Taça de Portugal, para a categoria de elite e também de sub-23, a particularidade deste ano de, para além dos habituais moldes de pontuação em cada uma das corridas, haver duas situações específicas, uma chegada em alto e também um contrarrelógio individual. Pode-se dizer que é um troféu mais justo? Talvez mais completo, sim, ou seja, abrange todo o tipo de corredores e não só aqueles que normalmente eram beneficiados, os mais rápidos, os sprinters. Estamos a ver as primeiras movimentações do troféu Alpendre. Entretanto, relativamente às equipas presentes, notava-se a vinda de uma equipa espanhola, Andaluzia, mas em contrapartida notava-se a falha de uma portuguesa. Neste caso, da equipa do Clube de Ciclismo José Maria Nicolau, que não esteve presente na prova algarvia. E tínhamos 79 corredores. Miquel Isidoro sai daquele primeiro grupo fugitivo, dando início a uma fuga que, aliás, ele seria um dos homens desta corrida. Completamente. A partir do momento em que, estando neste grupo numeroso que inicialmente se forma, ele percebe que o pelotão se está a aproximar, toma esta iniciativa em solitário, apenas uma de diversas iniciativas que vão acontecer ao longo da corrida. E tínhamos já aqui à saída de Santa Margarida a segunda meta volante. Estávamos aqui com praticamente 18 km de prova. João Pereira, Jónny Brandão e Hélder Oliveira, os três a passar, três dos homens que estavam, claro, na fuga. Nesta fuga que entretanto se forma, já com menos unidades, mas mesmo assim um grupo numeroso, e o pelotão que também nesta fase, como é natural, alguma expectativa a ver quem pega, quem assume o comando da perseguição. À frente da corrida com 7 elementos, este é Bruno Saraiva, da Anicolor, de vermelho e branco Miquel Isidoro,
Hugo Sancho, da LA Antarte, Célio Souza, do Boa Vista, João Pereira, do Tavira, Johnny Brandão, da FAPL Glass Drive e da FM Quinta da Lixa, Hélder Oliveira. Os 7 elementos que pouco mais tarde iriam ter a companhia de um espanhol que se ia juntar ao grupo da frente, mas entretanto há problemas com Bruno Saraiva. Problema mecânico, neste caso um furo da sua roda dianteira, a obrigar o corredor da equipa de Pedro Silva a parar para fazer essa substituição. Entretanto, entrava o corredor da Andaluzia exatamente nesse momento em que víamos a paragem de Bruno Saraiva. Entretanto, o dorsal 36, o espanhol Francisco Garcia, da Andaluzia, chegava ao grupo da frente. Passava-se aqui em Luz de Tavira, o grupo da frente com 1 minuto e 37 segundos de vantagem sobre o pelotão. E neste entretanto, também o regresso de Bruno Saraiva, depois de devidamente assistido pelo seu carro de apoio, tentava chegar novamente aos homens da dianteira. Pelotão comandado nesta altura pela LA Antarte. E com Bruno Saraiva a chegar-se aos homens mais adiantados, tínhamos agora uma frente de corrida com 8 elementos. Agora sim, os 8 corredores já estabilizados na dianteira, com essa diferença e também com uma equipa que assumia, como dissemos, apesar da presença de Hugo Sancho, não era do interesse da formação de Mário Rocha manter esta situação de corrida. Com a primeira hora de corrida estavam cumpridos 40 km, ia-se começar a subir para a primeira contagem do Prémio da Montanha. Em Faz-Fato. Essa era a primeira dificuldade montanhosa neste percurso que, como dissemos, já tem sido das edições anteriores da corrida do restaurante Alpendre. Ao quilómetro 56 estava o prémio de montanha, o grupo da frente estava destacado, cerca de 2 minutos de diferença, mas agora nesta subida, digamos que há movimentações. A discussão entre os corredores mais adiantados para ver quem é o primeiro, aliás as contagens de montanha eram apenas 2 e portanto havia também essa possibilidade de entrar na discussão e de uma presença no final da corrida no pódio. Desta vez, a vantagem para o espanhol da Andaluzia, Francisco Garcia. É uma vantagem mínima, mas passa primeiro à frente de Johnny Brandão e de João Pereira. Estes acabam por ser, durante algum tempo, a frente da corrida, um trio na dianteira. Obviamente que logo depois, a partir do momento em que se começava a descer, outros elementos iriam reentrar no grupo da frente, nomeadamente mais 3 homens, porque pelo menos havia corredores já em dificuldades nesta altura. Como é evidente, este é um percurso mais seletivo, as dificuldades principalmente de Bruno Saraiva, que tivera também aquele problema mecânico, foi uma dificuldade acrescida para ele, conseguiu reentrar, mas depois perdeu o contacto. Passagem do pelotão também na primeira montanha. Entretanto, cerca do quilómetro 65-66, tínhamos Miquel Isidoro ao ataque. Miquel Isidoro do Loltano Dunas Douradas a fugir aos seus companheiros de fuga. E em simultâneo, Francisco Garcia, que ganhara a primeira contagem de montanha, ficava também ele em dificuldades. Fazíamos agora a escalada a Alta Mora, prémio de montanha de terceira categoria, o segundo deste troféu Restaurante Alpendre. Vantagem bem importante para Miquel Isidoro nesta luta pela segunda contagem de montanha do dia, enquanto que no pelotão problemas mecânicos para um dos corredores da Andaluzia, que inclusive vai obrigar a parar com um problema na sua bicicleta, na transmissão da sua bicicleta, que ele próprio tem que resolver para voltar à estrada, ali com a ajuda de um elemento da equipa e poder continuar em prova. Lá na frente íamos ter a aproximação à montanha. Antes ainda, nessa ascensão a Alta Mora, ao quilómetro 68, Miquel Isidoro ia ter a companhia de Hélder Oliveira, da OFM Quinta da Lixa. Corredor que também consegue ganhar alguma vantagem em relação aos outros elementos do grupo e a fazer a junção com Miquel Isidoro. E depois a passagem na terceira categoria de Alta Mora com Miquel Isidoro, Hélder Oliveira. O terceiro a passar vai ser exatamente Johnny Brandão, da FAPL Glass Drive. Com esta situação, Miquel Isidoro e o espanhol Francisco Garcia ficavam dependentes da classificação final na chegada, uma vez que ficavam com o mesmo número de pontos, 5 para cada um. E depois disto tínhamos uma situação de pelotão compacto, apesar de haver João Pereira exatamente ainda a querer resistir nesta aproximação do pelotão. Bem, e de novo Miquel Isidoro também na roda do corredor de Tavira, mas não vão conseguir desta vez levar vantagem. A perseguição é movida pelo pelotão e, como é bem perceptível nesta imagem, novamente pelotão compacto.
Agora, nestas imagens são protagonistas os sub-23. Marco, é uma corrida dentro de uma outra corrida. Uma corrida à parte, a classificação é separada, é verdade, mas eles dependem sempre da forma como, no seu todo, a competição se desenrola. Apenas depois, entre si, há essa definição de quem é o primeiro jovem. E ao quilómetro 84, nova situação com Miquel Isidoro, de novo, a saltar. Grande protagonismo, é verdade, de Miquel Isidoro, natural de Dom Durão, concelho do Cadaval, e já com 30 anos. O tempo passa bem depressa. Do carro de apoio do Loltano Dunas Douradas chegavam as informações para o corredor na frente. 2 minutos, Mica. 2 minutos. Era a diferença entre ele e o pelotão. Eles juntaram-se lá atrás. Paredes com o balão, está a ver? Tarefa difícil para quem, como acontecia com Miquel Isidoro, se encontrava na dianteira, em solitário, e lá atrás era sabido que havia já duas formações que faziam a perseguição. No entanto, na passagem pela meta volante de Castro Marim, Miquel Isidoro ainda foi o primeiro. Miquel Isidoro ao quilómetro 104, à frente de Hélder Oliveira e David Livramento. Este é um dos protagonistas também desta corrida. Rogério Domingos, uma cara subejamente conhecida do ciclismo algarvio. Antigo corredor do ginásio de Tavira e também do Sporting Clube Portugal, proprietário do restaurante Alpendre, e que mantém essa chama viva do ciclismo na região algarvia. E novamente o Loltano Dunas Douradas a ser protagonista. Vítor Valim tinha saído antes, não tinha conseguido distanciar-se do pelotão, foi alcançado, mas o seu companheiro de equipa, Raul Alarcón, acelerou novamente o andamento. Era clara a estratégia da equipa de Jorge Piedade. Mesmo, Marco, perdão, mesmo com Miquel Isidoro na frente. Porque Miquel já estava à vista, o esforço era bastante grande também. Claro que o corredor estava nos seus últimos momentos de se manter na dianteira, era preciso alterar esse estado de coisas, daí que, como disseste, diversos corredores da formação de Lolé tentassem a sua sorte. Raul Alarcón, que ainda tem nesta altura a companhia de Márcio Barbosa, da LA Antarte. Miquel Isidoro já não está nesta fase em condições de dar grande apoio ao seu companheiro de equipa e também ao homem da equipa de Paredes. Lá atrás, a OFM Quinta da Lixa fazia a perseguição com todos os seus homens na frente, na cabeça do pelotão, e Miquel Isidoro dizia aqui adeus a esta corrida, já tinha trabalhado muito. Sim, é um facto. E também a explicação de porque é que esta equipa OFM Quinta da Lixa, mais uma vez, grande protagonista, mas aqui é bom explicar que, tendo Samuel Caldeira nas suas fileiras, ele que é natural da Manta Rota e que estava a correr em casa, e porque é um dos melhores sprinters nacionais, fazia todo o sentido este trabalho de perseguição. Vimos-lo ali, Samuel Caldeira com o dorsal 31 de amarelo e preto, as cores da nova equipa profissional do pelotão português, o FM Quinta da Lixa. E lá na frente, Raul Alarcón, que este ano também mudou de equipa, tranquilo, aqui com a companhia de Márcio Barbosa, que não parecia colaborar na fuga. Não terá colaborado tanto assim, no entanto, a sua presença também limitava a perseguição, ou seja, apenas a OFM Quinta da Lixa fazia este trabalho, enquanto que, em circunstâncias anteriores, também a equipa LA Antarte estivera na dianteira do pelotão. E a perseguição da OFM Quinta da Lixa a surtir efeito ao quilómetro 121 a anular, nova situação de pelotão compacto, mas seria assim por pouco tempo. Não quer ninguém atacar, não mandei ninguém atacar. Sim. A gente também tentava obrigar o Caldeira a saltar. É pá, pronto, mas vocês têm que saltar na roda, não vocês arrancar. Já são poucos, não vão gastar o resto, então olha. Situação engraçada a partir do carro do Tavira, neste caso, a equipa que durante toda a vida foi a de Samuel Caldeira, agora adversário. Vamos ver outros protagonistas algarvios, situação no carro de apoio do Loltano Dunas Douradas. E Alarcón, que passa? Não tem força? No, eso que espere un poco para el final, ¿no? Sim. O que é certo é que não esperou muito Raul Alarcón para voltar a atacar, ao contrário daquela conversa entre Jorge Piedade e António Olmo. Dois espanhóis, António Olmo, um dos homens que acaba por levar as indicações do diretor desportivo ao resto do pelotão, e aqui a perseguição cada vez mais veloz. Estávamos exatamente nos instantes finais desta prova, primeira da Taça de Portugal 2013, Taça de Portugal, o jogo, um novo patrocinador este ano neste troféu instituído pela Federação Portuguesa de Ciclismo.
Raul Alarcón é um excelente rolador, como é sabido, ainda consegue ser o primeiro na passagem de novo frente ao restaurante do Alpendre, neste caso era aqui a última meta volante do dia. A perseguição, a partir desta altura, já estava a ser movida pela formação de Carlos Pereira, a EFAPEL Glass Drive. Faltavam apenas 8 quilómetros e num instante estaríamos em Vila Nova de Cacela, onde estava instalada a reta da meta, e Raul Alarcón tentava tudo por tudo para resistir à movida rápida do pelotão. 5 km apenas pela frente, apenas, diriam os que estavam a ver, para Alarcón uma eternidade. Ele consegue, no entanto, fazer a entrada ainda a Vila Nova de Cacela com alguma vantagem em relação ao pelotão, mas o pelotão está ali e o sprint estava definitivamente lançado entre toda a gente, o pelotão compacto. Inicialmente parecia vantagem dos homens da EFAPEL Glass Drive, só que deixaram a passagem completamente aberta pela esquerda para Jorge Montenegro, e o argentino não se fez julgado e foi o vencedor final desta corrida. Na luta entre os velocistas, Montenegro a ganhar os 150 km à frente de Felipe Cardoso e de Marco Cunha, dois homens da EFAPEL Glass Drive. Ao fazer o 12º lugar, Frederico Figueiredo, da Liberty Seguros Feira KTM, foi o primeiro dos sub-23, seguido pelo homem da Anicolor, Nuno Meireles, e, claro, a festa maior de Jorge Montenegro. É uma vitória dedicada ao filho, um montenegro de apenas 10 meses. O pai é agora o líder da Taça de Portugal, o jogo. Foi un sprinter, bueno, como todos los de Portugal, reñido. Hay que estar un poquito, digo, yo siempre en Portugal ido un poquito de la cabeza para entrarse y meterse en el sprint. Estaba claro quién iban a controlar las carreras, quién eran los sprinters fuertes. Nosotros intentamos romper la carrera en todo momento, mandando gente por delante. Mica Isidoro, Olmo, Alarcón. Dio sus frutos porque se ve que los sprinters han llegado. Yo no soy sprinter puro, sino un poquito guerrillero. Si hay un poquito más de caña, pues me viene mucho mejor. Bueno, salió la cosa bien. E após a primeira de 5 corridas, a Taça de Portugal é então comandada por Jorge Montenegro. Os 75 pontos à frente de Felipe Cardoso, Marco Cunha, Domingos Gonçalves e Rafael Silva. Na classificação dos sub-23, Frederico Figueiredo venceu esta prova e está naturalmente à frente da taça. Foi um concluir de um dia bom. É sempre um bom dia de aniversário conseguir envergar esta camisola de líder da Taça de Portugal. E agora faltam mais 3 provas pela frente, vamos tentar manter esta camisola, eu e a minha equipa. Hoje, apesar de estarmos um bocadinho desfalcados porque metade da equipa está a correr a volta à Corunha, já ontem tivemos uma vitória por parte de David Rodrigues e aproveito também para lhe dar os parabéns. A Taça, Volta a Portugal do Futuro, os campeonatos nacionais, são corridas que são para o sub-23 e que a nossa equipa Liberty Seguros Feira KTM quer ganhar. E após a liderança de Frederico Figueiredo, seguem-se Nuno Meireles, Hélder Ferreira, Vítor Valinho e Luís Gomes. Para Frederico Figueiredo, uma vitória exatamente no dia do 22º aniversário. Miquel Isidoro, protagonista com a camisola da montanha e também das metas volantes. A tática passava por estar atento aos grupos, por salvaguardar a posição do Loutando nas douradas nas fugas. Foi o que toda a equipa fez, neste caso calhou-me a mim ser o interveniente por conseguir estar nos grupos todos. Na parte final acabei por ser mais feliz e tentei andar o mais possível fugido e foi um bom prémio porque sabíamos na parte final o Montenegro era ciclista para poder discutir e o nosso objetivo passava por endurecer a corrida ao máximo com ataques, como foi o meu caso, o Raul, toda a equipa esteve bastante bem e penso que nos saiu da melhor forma a corrida hoje. Lamentar ainda no troféu Alpendre, no dia exatamente da realização da corrida, o registro de mais um acidente rodoviário. Aconteceu com 2 jovens da equipa da Maia, felizmente sem grandes consequências. Os ciclistas iam a fazer um ligeiro treino de manhã e passou um carro com um reboque atrelado e pronto, o espaço era mínimo, mas ele resolveu passar na mesma e pronto, atropelou-os e empurrou-os para fora da estrada e caíram os 2. O mais grave do que isso, porque um erro toda a gente pode ter, o mais grave é que foi-se embora como se nada tivesse acontecido e nem sequer se preocupou em saber como é que estavam os ciclistas e o ser humano, acima de tudo. Cristiano Teixeira e o companheiro Hugo Vaz foram os elementos da Maia envolvidos nesse acidente. Foi pequenos hematomas, pequenas escoriações, passámos ao hospital para despistar uma possível fratura que felizmente não aconteceu e depois foram também danos materiais porque uma das bicicletas teve que ser substituída
o ciclista correu com uma bicicleta suplente que tínhamos. E pronto, mas acima de tudo há que lamentar a atitude principalmente de provocar o acidente e ir-se embora como se nada fosse. Fica feito o alerta e o lamento público por estas atitudes. Ficam agora também no ar os momentos do pódio da primeira prova da Taça de Portugal, o jogo onde a FAPEL Glass Drive se destacou coletivamente.